Amém. Pode se sentar, meu irmão? Conflitos. Todo mundo tem conflito. Todo mundo tem as suas indagações. Todo mundo tem os seus tabus. E nós, como sociedade, nós temos diversos. Conflitos e tabus nós também temos dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. E é interessante que para muitos conflitos sociais, para muitos tabus e para muitos conflitos que nós temos dentro da nossa mente como ser humano, a Bíblia traz resposta. Ela nos traz direção, ela nos traz a maneira que devemos nos portar. Por isso que nessa semana nós vamos iniciar uma série de novas disposições bíblicas, falando sobre esses conflitos. E quando você observa a sociedade, a gente poderia passar um ano inteiro aqui, 52 sermões falando sobre conflitos sociais. Então a gente separou só 5. Eu vou falar sobre o conflito social nessa noite, por exemplo. Vou falar na semana que vem sobre o conflito da alegria, como lidamos com a alegria. Vou falar sobre o conflito da vocação. Muitas pessoas ainda nos dias de hoje não entendem que Deus chamou a cada um de nós, nos deu dons e talentos para que possamos servir a Ele para a sua glória. Falar sobre o conflito do luto. Muitas pessoas nesses dias de pandemia perderam os seus entes queridos. Muitas pessoas ainda não sabem lidar com o luto. E por fim vou estar falando sobre o conflito da família, para que a gente possa ter uma perspectiva bíblica do propósito de Deus a respeito da família. Para hoje, falar sobre conflito social. É tão complicado falar sobre isso nesses dias. É tão complicado você estar posicionado com referência a qualquer um dos lados dos conflitos. Nós vivemos na Semana da Consciência Negra, por exemplo, e eu já vi e li pessoas falando tanta besteira essa semana, tanta coisa que dá para você amassar e botar no lixo, porque as pessoas ainda não aprenderam que a palavra, depois de lançada, ela não volta. Está lá. E a gente não entendeu, porque a internet nos ensina isso agora. Porque tudo aquilo que você posta na rede, meu irmão, fica lá para a posteridade. Até o dia que os céus se rasgarem, vai estar lá na internet. Tanta gente falando tanta coisa. Nós vivemos numa nação tão desigual. Nós temos 2 problemas muito sérios na nossa nação, quando nós falamos de sociedade. Nós temos, sim, o problema do racismo. Eu já passei por isso, talvez você nunca passou, eu já passei por essa situação, eu brinco muito com as pessoas, eu cresci na periferia, eu sou preto e eu sou gordo. Então já sofri bullying, já sofri racismo, já sofri de tudo, porque a gente passa por isso. Infelizmente, é a nação que nós vivemos. Um mal ainda maior do que o racismo na nossa nação é a desigualdade social. Esse é um mal gigantesco. As pessoas na nossa sociedade, elas não têm as mesmas oportunidades. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira. As pessoas na nossa nação não têm as mesmas oportunidades de estudo, não têm as mesmas oportunidades de trabalho, não têm as mesmas oportunidades de estar numa igreja, por exemplo, não têm as mesmas oportunidades de ter um bom transporte público. É uma fachada tudo que nós vemos e vivemos nas telas da televisão. E é meio complicado, eu sei que é complicado por um simples motivo. Porque o nosso país ele tem o tamanho de um continente. É difícil você criar estruturas que vão gerir o Brasil de norte a sul, porque a realidade de Manaus é diferente da realidade aqui do Rio Grande do Sul. A realidade de São Paulo é diferente da realidade lá em Goiás. Então é complicado você criar esses tipos de estruturas. O grande problema, e aí é a cerne que eu vou tratar com você nessa noite, é que quando nós deixamos o racismo e a desigualdade social atrapalhar a vida da igreja. E atrapalha muito. Principalmente num ponto que é o que eu vou trabalhar com você nessa noite, que é o evangelismo. É complicado demais. Algumas percepções que a gente tem à medida que a gente anda na caminhada cristã. Você quer ver um exemplo nosso de igreja de Cristo Jesus, que nós deveremos amar um ou outro. Normalmente, pessoas com mais posse, elas não vão nas igrejas da periferia. Normalmente, as pessoas da periferia querem ir nas igrejas maiores, porque lá elas são recebidas, mas são sempre recebidas com um olhar meio discreto.
Sempre quando uma igreja está evangelizando uma área social que é mais baixa, ela sempre fica com aquele olhar que nós estamos lá para ajudar, nós estamos lá para ensinar, para suprir. A gente precisa quebrar muito disso. Nós temos o preconceito da desigualdade social também quando nós falamos de povos. É incrível nós pensarmos que existem pessoas que não queiram que outros povos sejam evangelizados. Pastor, isso não existe. Existe, meu irmão. Existe. Vou te dar 2 exemplos. O que a gente vai trabalhar nessa noite, os israelitas contra os ninivitas. Jonas não queria que Nínive fosse convertida ao Senhor. Vou te dar um exemplo dos dias de Jesus, os judeus e os samaritanos. Os judeus desconsideravam os samaritanos, a ponto que eles não entravam em vilas samaritanas. Se eles tivessem que cruzar e no meio do caminho tivesse uma cidade samaritana, eles davam a volta, para que nem o ar fosse o mesmo que eles respirassem. E nos nossos dias ainda existe isso também. Então eu quero falar com você sobre o conflito social e quero falar como ele atrapalha o evangelismo e a propagação do reino de Deus. Abra aí Jonas, capítulo 4, a partir do verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Se você quiser saber o que está deixando Jonas bravo, só você voltar em Jonas capítulo 3, você vai ver o que está acontecendo ali. Tá bom? Então ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apresentei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu te imploro, porque para mim é muito melhor morrer do que viver. E o Senhor então respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Perceba que Jonas não responde ao Senhor. Verso 5, Jonas saiu e sentou num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, se sentou para a sua sombra e esperou para ver o que Deus faria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta para Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que Deus fez a ele deu grande alegria ao seu coração. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta para atacar a planta e ela secou. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer novamente e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? E ele respondeu: tenho. Perceba que agora Jonas responde, não respondeu sobre Nínive, mas ele responde sobre a planta. Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem tenha feito ela crescer. Ela nasceu numa noite e na outra noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir da mão direita à mão esquerda. E além disso, muitos rebanhos. Não deveria eu ter a misericórdia desse grande povo? Se você gosta de teologia reformada, eu vou agraciar você nessa noite. Eu quero falar sobre a TULIP. A TULIP é um acróstico que fala sobre salvação. Muitas pessoas confundem dizendo que esses são 5 pontos do calvinismo. Não, não são. São 5 pontos da salvação. É o pensamento calvinista a respeito da salvação. Só isso. Tá bom? A TULIP nos dá pontos que nós podemos pensar sobre aquilo que Deus faz quando Ele quer buscar o homem. A primeira ideia fala sobre a total depravação do homem. O homem é completamente depravado. O homem sem Deus, ele está em pecado. Olha como isso se aplica em Nínive. Jonas 1, verso 2 diz assim: Nínive era uma grande cidade e a sua maldade havia chegado até o Senhor. Segunda ideia da TULIP: eleição incondicional. Deus não escolhe você por algo que você faz. Deus não escolhe você por causa da sua bela face. Deus escolhe você porque Ele desejou escolher. Olha como se aplica na história de Nínive. O Senhor escolheu salvar a grande cidade de Nínive, e por conta disso,
E por conta disso, envia Jonas para que a mensagem chegasse até Nínive. Não foi Nínive que chegou diante de Deus e falou: ó Deus, estou aqui, me escolhe. Não, Deus olha para Nínive, Deus provê o meio para a pregação chegar até Nínive, então Deus salva aquela grande cidade. Segunda e terceira ideia da tulipe, a expiação limitada, ou seja, a salvação de Deus não é para o mundo. Não é todo mundo que vai se salvar. E daí as pessoas, nossa pastor, mas que Deus malzinho. Não, a gente simplesmente vai receber o fruto do nosso pecado. Paulo nos ensina qual é o fruto do pecado. O salário do pecado é a morte, porém, dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha como se aplica a Nínive. O arrependimento da cidade é manifesto em adoração e arrependimento, quando está lá no capítulo 3 de Jonas. Todos esses passos vieram por conta da pregação. Por conta da pregação. Nínive não acordou um dia e disse assim: eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu vou me dar vida porque eu estou morto nos meus delitos. Não. Nínive entendeu que precisava de arrependimento por causa do Senhor. Quarta ideia, e a mais conhecida da tulipe, graça irresistível. Você já prestou atenção na pregação de Jonas? Tem gente que reclama das minhas pregações. Presta atenção na pregação de Jonas. Ele percorre uma cidade dizendo: vocês vão afundar. E a pregação dele era ligeirinha. Por quê? A gente entende, quando a gente estuda um pouco da geografia de Nínive, que ele levaria de 3 a 5 dias para percorrer toda a cidade. O texto fala que ele percorre aquela cidade num dia, gritando para as pessoas: olha, vocês vão ser destruídos. Péssima pregação. Não passaria em nenhuma prática de pregação do seminário. Não seria aprovada para pregação em muitas igrejas. Mas aquela pregação foi o que tocou no coração daquela cidade. Porque não é o pregador. Nunca é. É sempre o Deus que manda ele pregar. Por isso que a minha oração é sempre, quando eu estou pregando para você, Deus pegar as palavras tortas que eu uso e traga graça ao seu coração. E é interessante que quando aquela pregação chega ao coração daquela nação, eles não resistem à graça de Deus. A pregação de Jonas estava pela metade. Eu vejo muitos na nossa geração pregando pregações como a pregação de Jonas. Se acham os profetas da geração e falam que Deus vai destruir o Brasil, vai destruir a nação. Tudo é pecado, tudo é errado, tudo é desgraça. Eles só esquecem que o Evangelho não acaba na desgraça. O Evangelho acaba na graça de Deus. Nós falamos sobre o pecado, nós mostramos que somos pecadores, mas se nós queremos pregar o Evangelho, precisamos mostrar que há solução para isso. A cruz é essa solução. Por fim, para você continuar, você que gosta de teologia, o final da tulipe é perseverança dos santos. Ou seja, uma vez que você está nas mãos de Jesus, ninguém pode te arrebatar de lá. É tão claro isso nas Escrituras. Jesus fala isso. Jesus, quando ele faz a sua oração, ele diz assim: Deus, todos aqueles que o Senhor me deu, a nenhum deles eu perdi, a não ser aquele que era o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Foi Jesus que falou isso. Mas tem gente que acha que você pode perder a salvação. E daí, se você não acredita em Jesus, eu quero te usar o maior pregador do mundo, chamado o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala assim: nada pode nos separar do amor de Deus. E daí ele começa a escrever o seu hino, dizendo: nem a tribulação, nem a angústia, nem fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Depois que você conhece o amor de Deus, você é arrebatado por Ele, meu irmão, nada pode separar. Você pode até fazer força, mas você não consegue. Isso acontece em Nínive também. Aquela geração se converteu ao Senhor. Aquela geração que ouviu a pregação medíocre de Jonas se converteu e se arrependeu ao Senhor. E quando você começa a ler o Antigo Testamento, você sabe qual é o outro profeta que fala a Nínive? Valendo um churrasco que o James vai pagar para você depois. É um profeta chamado Naum. Naum prega contra Nínive 100 anos depois. Ou seja, toda aquela geração que ouviu a pregação de Jonas permaneceu fiel ao Senhor, crente no Senhor, até que uma nova geração se levantasse e Deus precisasse então levantar um novo profeta e condenar aquela nação.
Nós precisamos trazer e pregar salvação às pessoas. Tem muita gente, muita igreja achando que igreja é lugar para você entrar e se sentir bem. Tem muito pastor preocupado em falar de uma maneira que as pessoas tenham o seu coração afagado. Cristo Jesus não nos chamou para isso. Cristo Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. Cristo Jesus nos chamou para pregar a salvação que Cristo obteve na cruz. Deus, no Antigo Testamento, por diversas vezes, separou homens e mulheres para pregar a salvação, como Ele fez aqui com Jonas. Mas muitas vezes nós tentamos atrapalhar o processo de Deus. Muitas vezes nós olhamos para os nossos conceitos, para os nossos preconceitos, para aquilo que nós pensamos como igreja, para aquilo que nós pensamos sobre o reino de Deus, e usamos tudo isso como desculpa para não abrir a boca e falar a respeito do Evangelho. O conflito social que permeia o nosso coração, muitas vezes, nos impede de pregar a respeito de Cristo Jesus. E a primeira ideia que eu queria trabalhar com você, do verso 1 ao verso 3, é o conflito do propósito de Deus para os povos. Desde o princípio, desde Adão, Deus não tinha um propósito com uma pessoa especial. Desde o início, desde Adão, Deus não tinha um propósito apenas com uma nação, somente com Israel. Não. Deus se manifesta a Israel, Deus se manifesta como Deus de Israel, porém para que Israel pudesse propagar aquele Deus para o mundo. As pessoas, desde o Antigo Testamento, começaram a ser salvas diante de Deus. No Antigo Testamento você tem o caso de Ruth, por exemplo. Uma pessoa que não era de Israel e que foi salva. Você tem o caso de Raabe, por exemplo. Uma pessoa que não era de Israel e que foi salva. Você tem o caso aqui dos ninivitas. Uma pessoa que não era de Israel e que foi salva. É interessante que quando nós olhamos para Jesus, na maioria das suas aplicações a respeito de desigualdade social, ele usa a figura do samaritano, como na parábola do bom samaritano. Aqueles que tinham briga com os judeus. O apóstolo Paulo, ele cansa de pregar para os judeus e ele vai pregar para os gentios. Deus, ele tem um propósito para as nações da terra. E eu sei que muitos missionários nos nossos dias, eles são chamados para missões específicas. Eu tenho certeza disso. Tem gente que é chamada para estar pregando na África. Tem gente que é chamada para estar pregando nos Estados Unidos, em Israel, na Espanha. Tem gente que é chamada para pregar até para os gaúchos. Cada um tem um chamado específico de Deus. O grande problema é quando nós tornamos o nosso sonho e o nosso chamado a cerne do Evangelho. Quando aqueles que são chamados para pregar os gaúchos, por exemplo, cruzam a fronteira de Santa Catarina e dizem, não, aqui eu não preciso pregar mais. Eu quero que os catarinenses vão tudo para o inferno. Se tiver algum catarinense, me perdoe. Tá? Chegou ali no Uruguai, não, no Uruguai eu não prego mais. Deus me chamou para pregar para os gaúchos. É como se nós, brasileiros, olhássemos para a Argentina e por causa da crise que há entre brasileiros e argentinos, nós disséssemos, não, eu não quero que nenhum argentino seja salvo. Eu não quero que nenhum argentino conheça o Senhor Jesus Cristo. E talvez eles pensem a mesma coisa da gente. Eu não quero que nenhum brasileiro seja salvo. Eu e você, que conhecemos o amor de Deus, de Cristo Jesus, nós somos chamados para pregar para as nações. Eu e você, que fomos chamados por Cristo Jesus, fomos chamados para ser luz para os povos. Pode ser que Deus te coloque num lugar centrado em alguma estrutura. Talvez Deus te leve para o outro lado do mundo para você pregar. Mas você não pode ter preconceito, meu irmão. Deus, quando te manda falar com as pessoas, você tem que simplesmente obedecer aquilo que Deus está te mandando. Eu tenho uma cerne a respeito do livro de Jonas, já expus Jonas aqui na nossa comunidade uma vez. Se você lembrar, você vai lembrar daquilo que eu te falei. Eu acho que Jonas, o livro de Jonas, fala muito mais sobre o profeta do que sobre Nínive. Muito mais sobre o coração preconceituoso do profeta do que sobre Nínive. Porque já começa falando da desobediência de Jonas.
Jonas 1, verso 2 já mostra Deus falando, eu quero que você vá lá e pregue para Nínive. Jonas vai lá e pega o barco para o outro lado, indo para Tarsis. No capítulo 4 que nós acabamos de ler, ele mesmo fala, dizendo, olha, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia com esse povo de Nínive. Eu sabia que o Senhor ia perdoar o pecado de Nínive. Eu sabia que o Senhor não ia destruir Nínive coisa nenhuma. Por isso que eu fugi. Por isso que eu saí da tua presença. Eu e você precisamos entender que os nossos conflitos sociais não podem ser empecilho para que você pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Eu e você precisamos entender, de uma vez por todas, que não somos mais nós que vivemos, mas que Cristo que vive em nós. Jonas precisava entender que quando Deus manda, você precisa obedecer. Você não fala para o seu filho, eu ouvi muito isso, não sei se já usei com os meninos, que quando um burro fala, o outro abaixa as orelhas. Por que quando Deus fala, você quer erguer as suas orelhas e peitar a Deus? Desrespeitar a Deus. Eu tenho um amigo missionário na África do Sul, um missionário que eu era adolescente, ele já foi para a África, branco que nem leite. Branco que nem leite. Quando eu vejo as fotos dele, eu consigo destacar direitinho onde ele está no meio das fotos, de onde ele está pregando. Porque é um bando de negão que nem eu, e só um ponto branco lá. Deus chamou ele para pregar na África do Sul. E daí você acha, pastor, mas aí é fácil. Não é não. O mesmo preconceito que nós vivemos aqui, do branco contra o negro, lá tem do negro contra o branco, meu irmão. Todo grupo que é maior sempre vai ter preconceito contra o grupo que é menor. Só você estudar um pouco a história do apartheid, por exemplo. É desafio para a nossa vida. Jonas 1, do verso 1 ao verso 3, nos ensina isso. E olha que interessante, eu quero acabar esse ponto falando sobre a vontade de Deus aos povos. Jonas, ele tenta argumentar com Deus. Olha para a sua Bíblia aí, verso 1. Fala que Jonas estava lendo a Bíblia? Não. Fala que Jonas estava na frente da televisão? Não. Fala que Jonas estava cantando com a igreja? Não. Fala que Jonas estava orando. O que você aprende quando é criança na igreja que a oração é? Você falar com Deus. E aí ele chega diante de Deus, Deus, os teus planos são errados. Por isso que eu estou bravo. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que o Senhor estava de pegadinha comigo. O que o Senhor está pensando? Nínive. Só para você saber como era cruel essa nação. Quando eles entravam em locais que eles precisavam tomar posse, eles matavam todos os homens. A maioria dos homens, eles cortavam os membros, a parte de cima e as partes de baixo. Ficava só os cotocos. As mulheres eram tomadas para serem usadas como prazer para os soldados. E as cidades eram queimadas. Ninguém conseguia entrar em Nínive. A muralha de Nínive era uma muralha que cabia duas carruagens correndo por sobre a muralha. Ela era alta e ela era larga. Ninguém conseguia transpor aquela cidade. Era a cidade que durante muito tempo estava escravizando Israel, matando o povo de Israel. Jonas foge de lá porque ele sabia que ele poderia entrar dentro de Nínive e ser morto por estar falando aquilo. Passava na mente de Jonas, passava na timeline, passava no seu WhatsApp todas as notícias de todas as crueldades que aquela nação fazia. Não era só medo, era desejo de vingança. Não era só medo, era desejo que Deus pesasse a mão. Por isso que ele não queria pregar naquele local. O desafio que fica para a minha vida e para a sua vida nesse momento da pregação é que nós devemos orar muito mais a Deus pela sua misericórdia do que pela sua ira. Me dói o coração. Essa semana foi uma semana difícil para mim, porque eu vi muito crente falando besteira. Me dói o coração ver crente falando
que era melhor ter morrido mesmo, que o problema tem que morrer, ladrão tem que matar. Deus te deu vida, fera. Pode sair isso da boca de qualquer pessoa, menos da tua. Porque você conheceu a misericórdia e para o outro você quer a ira. Inverte o papel, então. Porque foi isso que Cristo fez a seu favor. Você merecia a ira de Deus e Ele se fez pecado por você. Já que você quer tanto que as pessoas conheçam a ira de Deus, faça como Jesus, suporta sobre as tuas costas o peso da ira de Deus. Nós somos chamados para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Quer no Antigo Testamento, quer no Novo. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele acaba com a graça e não com a condenação. Segunda ideia que eu queria trabalhar com você nessa noite, passeando por esse texto de Jonas, é o conflito que ele vive com os resultados de Deus querer alcançar todos os povos. Verso 8, verso 9 fala assim: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, melhor seria morrer. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso com a planta? E ele respondeu: sim, eu tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. O texto que nós lemos, você tem 3 vezes Jonas usando essa expressão: eu queria morrer. Ah, eu queria morrer. Em outras palavras, eu quero me matar, Deus. Eu não estou satisfeito com a minha vida, não. E aí a gente fica tentando entender os motivos de Jonas. E o motivo de Jonas é só um, meu irmão. É o que deveria ser o sonho de todo pregador. Quando eu entrei no ministério, eu descobri uma síndrome que todo pastor passa. E o quanto antes você descobre, melhor você sai dela, mais rápido você sai dela, que é a síndrome de Salvador. Você acha que você vai chegar em qualquer lugar e tudo vai dar certo. Você acha que você vai pastorear todas as pessoas, todo mundo vai se converter. Que você vai pregar, não vai ter problema. Quanto antes a gente que é pastor aprende isso, melhor. Tem 2 situações que isso ocorreram na Bíblia, onde o pastor prega e o povo se converte. Você lembra da outra? Uma é essa daqui. A outra é Pedro, pregando e 3.000 pessoas se converteram. A maioria dos chamados são chamados como o chamado de Moisés, por exemplo. Moisés, estou te chamando para você ir conversar com o faraó. Para você falar para o faraó que o povo tem que sair para prestar culto a Deus. Mas fica tranquilo, eu vou endurecer o coração de faraó e ele não vai deixar vocês ir. É isso que a gente tem que aprender. Na maioria das vezes você vai pregar e as pessoas não vão ouvir. Você vai falar e as pessoas não vão entender. Porque não é o que você fala, não é o que você faz, é a ação do Espírito Santo no coração da pessoa. Mas aqui com Jonas foi diferente. Ele prega uma pregação medíocre, ele fala somente da desgraça e o povo se converte. E em vez de ele fazer um culto da colheita, fazer um culto em celebração pela primeira igreja presbiteriana de Nínive, botar a pedra fundamental da igreja, ele quer morrer. Ele quer morrer. Ele pregou sobre destruição. Deus ensinou ele o que é misericórdia. Ele pregou sobre a ira. Deus ensinou a ele o que era o amor. Tem 2 situações que eu passei no meu ministério, que eu conheci as histórias, que entristeceram muito o meu coração. E que tem tudo a ver com o conflito social que nós vivemos. Primeira delas, uma determinada igreja tinha um trabalho na periferia da cidade, onde evangelizavam crianças na periferia da cidade. Crianças se converteram nesse trabalho. Crianças vinham para o departamento infantil da igreja. Começaram a dar problema. Você acha que toda criança é como os meus filhos e os teus filhos?
Não. Primeiro, porque normalmente na periferia a criança não tem pai, não tem mãe, é criada ao léu. E daí as tias dessa igreja, do IPPL Kids dessa igreja, queriam que as crianças sentassem para ouvir a palavra de Deus, como o seu filho que vem todo domingo na igreja. Queria que quando eles estivessem brincando um com o outro, saísse um Deus te abençoe, um aleluia, um glória a Deus. Não é o que saía, só palavrão. As crianças pareciam uns encapetados correndo. Qual foi o resultado? Na outra semana o conselho recebe um documento dizendo: não dá mais para trazer as crianças do projeto aqui na igreja. Nós não aguentamos isso. Em outras palavras, estavam dizendo: eu estou pregando o evangelho lá, mas eu não quero que aquelas crianças se convertam. É pesado dizer assim. Então a gente melhora as palavras. A gente diz que a gente não dá conta. A gente diz que a gente não consegue. Por isso que quando a gente prega o evangelho, a gente tem que esperar que as pessoas se convertam. Senão os lugares que a nossa assistência social da nossa igreja tem ido, se não é para as pessoas se converter, não vai mais então. Se é para pregar o evangelho, o povo se converter e a nossa igreja não servir de lugar para essas pessoas, não prega o evangelho. Vá para qualquer outro lugar. Segunda ideia. Tem um centro de reabilitação muito famoso no Brasil, um dos primeiros a existir. Esse irmão teve um chamado de Deus muito especial. E ele passava pelas ruas, pegava os moradores de ruas, pegava os drogados, levava para dentro da sua chácara, tratava, pregava o evangelho, as pessoas se convertiam. Quando voltavam para a cidade, não encontravam igrejas para congregar, porque não serviam. Estavam cheios de tatuagem pelo corpo, estavam cheios de marcas pelo rosto. O jeito de falar não era o mesmo. Nenhuma das igrejas da cidade passou a receber essas pessoas. O que esse pastor teve que fazer? Criou uma igreja. E daí a gente enche a boca para falar porque não precisa mais de igreja, mas às vezes precisa, porque as igrejas que existem não dão conta de fazer o que tem que fazer. Porque daí as pessoas saíam do centro de reabilitação, iam para a cidade e tinham igreja para congregar. Então não prega o evangelho. Melhor ainda, não aceita o evangelho que foi pregado para você. Se você quer pregar e as pessoas não se converter, você faz parte de Jonas, do time de Jonas. Talvez há um Jonas habitando no seu coração ainda. Terceira história que eu quero contar para você nessa área, eu lembrei de uma outra aqui. No ano de 2010 eu fui tocar num lugar, em Goiânia tem um setor que só tem bares. No meio desses bares, um rapaz montou um bar gospel. Aí se você ficar traumatizado, escandalizado, o problema é seu. O que começou a acontecer? Ele chamava 2 bandas de rock pesado para tocar, secular, e uma banda de cristãos. 2 bandas de rock pesado para tocar, secular, e uma banda de rock cristão. Por quê? Na hora que a banda de rock cristão entrava para tocar, estava toda aquela galera legal. Roupa preta, tatuagem, cabelo para cima, argola no ouvido. Aconteceu a mesma coisa. Aos domingos ele teve que parar de abrir o bar, porque aos domingos ele teve que começar a fazer culto. Porque as pessoas que se convertiam no bar não achavam lugar dentro da igreja. Porque as pessoas se escandalizavam. E daí você vem dizer para mim que no Brasil não existe preconceito e racismo? Conta outra. Porque se tem dentro da igreja, você acha que no mundo não vai ter? Você vai dizer para mim que não tem desigualdade no Brasil? Se tem dentro da igreja que professa Jesus Cristo, não vai ter no mundo? Conta outra. Tem muito Jonas ainda, que talvez não faz a mesma oração de Jonas, dizendo: Deus, se for para conviver com os skinhead, eu prefiro morrer. Deus, se for para conviver com a criança pobre da periferia, eu prefiro morrer. Deus, se for para conviver com o drogado, eu prefiro morrer.
Porque era essa oração de Jonas aqui. Deus, se é para conviver com Nínive, eu quero é morrer. Olha como Deus trata isso. Terceiro ponto. Como Deus trata esses conflitos em nosso coração. Primeira ideia. Ele nos ensina que Ele é soberano. Eu não vou mandar você falar com o seu irmão do lado, porque isso fica muito pentecostal. Então fala para o seu coração aí. Deus é soberano. Deus é soberano. Vou dizer mais uma vez para você guardar. Deus é soberano. Sobre eu, sobre mim, sobre você, sobre o mundo. Olha como isso é apresentado na história de Jonas. É Deus quem envia Jonas. Jonas capítulo 1, verso 2. Deus fala para Jonas: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Deus que é soberano. Segunda ideia, Deus é soberano porque é Ele quem cuida de Jonas. Jonas capítulo 2, verso 10 fala assim: o Senhor deu ordem ao peixe e esse vomitou Jonas na terra. Cara, que nome bom de igreja, já viu? Os vomitados de Cristo Jesus. Porque é isso que aconteceu com Jonas. Pegou o transatlântico para Tarsis, depois conheceu a barriga do peixe e foi vomitado na terra. Ele quis fugir da presença de Deus e Deus disse para ele: cara, é eu que mando aqui nessa bagaça. Eu falei para você, você simplesmente obedece. Deus, Ele é soberano, olha que interessante. É Ele quem planta a árvore, Jonas capítulo 4, verso 6. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima da cabeça de Jonas. É Ele quem manda o vento e a lagarta e destrói a árvore. Jonas 4, verso 7. Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela a secou. Deus, Ele é soberano, meu irmão. Ele não precisa de mim e de você para pregar o Evangelho, mas Ele quer usar a minha vida e a sua. E o livro de Jonas nos dá um tapa na cara. Quer ver? Vou te mostrar onde. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele não foi. Deus manda o grande peixe engolir Jonas, ele vai lá e engole. Deus manda a árvore nascer, ela nasce. Deus manda a lagarta comer a árvore, ela come. Deus manda o vento passar, ele passa. A criação obedece à voz do Criador. Nós, seres humanos, não. Você não vê a história do grande peixe aqui, dizendo: Deus, eu sou vegano, não vou comer Jonas. Você não vê a lagarta dizendo para Deus: Deus, eu não sou vegana, só como churrasco, não vou comer a árvore. Deus, eu não vou só... Não! A criação obedece. Porque ela sabe que Deus é soberano. E que se Ele mandou, tem que fazer. Nós não. A quem Deus tem mandado você pregar? A quem Deus tem mandado você abrir a sua boca e falar do Evangelho? E você não tem falado. Porque você está cheio de coisa para fazer. Está cheio de dilema na sua cabeça. Está cheio de problema e de circunstância. Está cheio de história para contar para Deus. Você foi chamado não para melhorar a sua vida, mas para pregar o Evangelho. Para quem Deus te mandou pregar o Evangelho? Quando é que foi a última vez que você chegou para alguém e disse: eu tenho uma história para te contar? E falou de Cristo Jesus. Eu estou cansado dessa geração de mimimi, que diz: não, pastor, para pregar o Evangelho a gente não precisa usar palavra, a nossa vida fala do Evangelho. Fala nada! Fala nada. A igreja da nossa geração cada vez mais está corrompida. E nem abrir a boca para falar de Jesus fala. Ele é soberano. Ele pode não usar a sua vida, mas Ele vai continuar alcançando pessoas. No ano de 2008, eu cheguei em Goiânia, fui pregar numa igreja, pequenininha uma igreja, e Deus mostrou uma coisa tão clara para o meu coração, porque a gente fala tanto da soberania de Deus, porque eu estou cansado de ver a igreja presbiteriana ser pequena.
não cresce, não desenvolve. E pastor sobe no púlpito e diz que, porque nós temos os melhores. Não tem nada. Sabe por que tem outras igrejas cheias? Porque eles pregam. Sai na rua para pregar. E eu e você ainda tiramos chacota. Quando a gente recebe as irmãs do COC, não vou dizer a denominação, senão depois me processam, né? Batendo na sua porta para falar do Evangelho. Nós não pregamos. Como vai crescer? Nós não proclamamos. Como vão chegar aqui? Eu tenho plena certeza que Deus tem diversos escolhidos em Pelotas, mas eles só vão vir para a nossa igreja se você pregar. Porque a salvação vem pela loucura da pregação. E daí a desculpa que você diz, pastor, eu não sou pastor, eu não entendo de teologia para pregar. Lembra sempre de Jonas. Pregação medíocre, testemunho de vida medíocre, e Deus usou a vida dele. Deus, Ele é soberano. Ele alcança quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quiser. Não depende de mim e de você. Segunda ideia, como Deus trata esses conflitos sociais no nosso coração. Ele nos ensina que Ele é misericordioso. Jonas sabia da misericórdia de Deus. Jonas 3, verso 10 fala assim: Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, então se arrependeu do castigo que lhes enviaria e não os executou. Jonas capítulo 4, verso 11 fala assim: não teria eu misericórdia da grande cidade de Nínive? Deus, Ele nos ensina, mesmo quando eu e você temos um coração cheio de preconceito, que a misericórdia dele é grande. Se eu fosse Deus, quando eu mandasse o grande peixe pegar Jonas, eu falava: morde bem e leva para o fundo do mar, que eu vou chamar agora o Naum para pregar lá em Nínive. E eu sei que você faria a mesma coisa, porque nós somos a geração incapaz de dar a segunda chance para as pessoas. As nossas falhas marcam a nossa testa. E depois daquilo nós não damos a segunda oportunidade. Nós somos frutos de uma geração de evangélicos que vieram na nossa nação, dizendo que ser crente era não errar. E escondiam todas as suas práticas erradas. E hoje nós somos rápidos em julgar. Mas somos muito devagar em oferecer a mão em misericórdia. Nós precisamos entender que Deus é misericordioso. Deus salva o ladrão. Você já se perguntou? Você acha muito bonito na época da Páscoa? Você lê o diálogo de Jesus com o ladrão na cruz. Você já se perguntou o que aquele cara tinha feito para estar lá? Só quero te lembrar uma coisa. A pena de morte pela cruz era dada somente aos maiores criminosos daquela geração. Jesus, ele é levado à cruz por um simples motivo. Porque ele foi colocado como um insurgente ao reino. Ou seja, que ele estava tentando tomar o lugar do imperador. Por isso que ele vai para a cruz. Esse foi o meio jurídico. Então, aqueles dois homens que estavam ao lado dele eram assassinos, provavelmente. Eram insurgentes, provavelmente. Não era gente boa. E é interessante que o Salvador, o dono da igreja, vira para ele e fala assim: cara, hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas provavelmente, se ele desce da cruz, ele não serviria para ser pastor na sua igreja. Não serviria para ser presbítero da sua igreja. Diácono. Se brincar, não serviria para estar sentado do seu lado no banco da igreja. Deus é misericordioso. A gente precisa aprender a ser. Deus não destrói Jonas. Pelo contrário. O que Deus havia mandado Jonas fazer? Pregar em Nínive. Ele vai para Tarso e fala: não, você vai pregar em Nínive.
você vai pregar em Nínive. Em um contexto, só para você entender e pensar, antes de você comer a sua pizza, Nínive não faz fronteira com o mar. E o peixe não anda na terra. Então, na praia onde ele foi vomitado, ele ainda teve que caminhar até Nínive. Provavelmente cerca de 50 a 70 quilômetros para chegar até Nínive. Cara, eu fico pensando o que passou na cabeça de Jonas, cara. O que passou na cabeça desse homem? Segunda ideia sobre misericórdia, Deus não destrói Nínive. Deus destruiu muitas nações que às vezes eram um pouquinho pior que Nínive. Se você voltar no começo de Gênesis, você vê Deus destruindo Sodoma e Gomorra, por exemplo. Deus tendo misericórdia somente da família de Ló. Mas aqui Deus Deus salva uma cidade inteira. Dá uma segunda chance para uma cidade inteira. É ele que estava sendo afrontado, porque a maldade de Nínive não subiu até Jonas. A maldade de Nínive havia subido até Deus. E ele tem misericórdia. Não destrói. Não destrói. Deus é soberano. Deus, ele é misericordioso. Quero concluir trazendo uma frase de um pastor presbiteriano chamado Mauro Meinstein, falando um pouco sobre justiça social. Ele fala assim: nós não somos justos sem a justiça de Cristo. Você não tem justiça própria. Eu não tenho justiça própria. Nós só temos a justiça de Cristo. Então para com essa ideia de que eu penso assim. Para essa ideia de você achar que você pode discriminar pessoas pela sua raça, pela sua cor ou pelo seu status social. Você é pior do que o ladrão da cruz. Se houve misericórdia para ele, haverá para você também. A pergunta que eu te faço, Paulo nos fala que Cristo abriu mão da sua glória para pregar o Evangelho até nós, para trazer o verdadeiro Evangelho até nós. O que você vai ter que abrir mão? Do que você vai ter que abrir mão? De qual preconceito que você vai ter que abrir mão? De qual discriminação você vai ter que abrir mão? De qual desigualdade você vai ter que abrir mão para que o Evangelho chegue até as pessoas? Duas ideias você pode ter, duas conclusões. Você pode ser que nem Jonas. Um dia você vai chegar na presença de Deus para falar da vida que você teve em 2020 aqui em Pelotas. E aí você pode dizer: Deus, eu não preguei porque eu não estava com vontade, eu estava com medo do Covid. Deus, eu não preguei porque eu não vou na periferia ou porque eu não vou nos lugares mais ricos da cidade. Deus, eu não preguei porque eu não prego para negros, eu não prego para brancos, eu não prego para pardos, eu não prego para índios. Deus, eu não preguei porque eu não estava a fim de pregar. E torcer para que Deus tenha misericórdia da sua vida e mate esse Jonas. Mas eu sou tentado a dizer que eu acho que não vai ter lugar para você no céu. Ou você pode nessa noite dizer para Deus: Deus, esse Jonas que há dentro do meu coração, que olha para as pessoas e não enxerga as pessoas da mesma maneira que o Senhor vê elas, que olha para as pessoas e não ama as pessoas da mesma maneira que o Senhor ama, que olha para as situações e não vê as mesmas oportunidades que o Senhor vê. Esse Jonas no meu coração, eu quero que o Senhor mate ele nessa noite em nome de Jesus. Quero que o Senhor acabe com esse conflito social do meu coração, para que eu possa pregar o Evangelho na minha geração. São dois caminhos, escolha a sua. Vamos cantar? Mesmo em meio às lutas
não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A gente deve aprender a vencer os nossos conflitos sociais, o nosso preconceito e a nossa justiça própria, para que o Evangelho seja pregado em todo lugar e a toda criatura. Você que é da nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana de Pelotas precisa ser uma igreja de brancos, de pretos, de pardos, de índios, de alemão. A nossa igreja precisa ser uma igreja que tenha pessoas da periferia, da classe média, das classes mais altas da sociedade. Nós precisamos ser um lugar onde todos possam ouvir o Evangelho, porque é o ser humano que é carente da graça de Deus, independentemente da sua classe e da sua cor. Eu e você precisamos construir essa igreja. Eu e você precisamos ser essa igreja. Será que você aceita esse chamado? Será que você aceita esse desafio? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite, pelo culto e pela oportunidade que temos de estar aqui celebrando ao Senhor. Obrigado porque, Deus, quando olhamos para a Tua Escritura e vemos assim, Deus, Jonas tão parecido com a gente, com tantas coisas que precisam ser mudadas e tantos preconceitos que precisam ser tratados no coração, Deus, em nome de Jesus, trabalha. O Senhor nos chamou para viver numa nação tão desigual, numa nação tão preconceituosa ainda. E Deus, é só a Tua igreja, Deus. É só a igreja de Cristo Jesus que pode pregar essa igualdade a todos, Deus. Porque o Evangelho tem que ser pregado em todo lugar, na periferia, no centro, nas classes baixas, nas classes altas, dentro das faculdades, dentro das escolas, no presídio, Deus, no hospital, em todo lugar. O Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, independentemente da cor dos olhos, de como veste o cabelo, Deus, de como se arruma, independentemente da cor de pele, porque nós somos criaturas Tuas, criação das Tuas mãos, todos nós. E assim como o Senhor teve misericórdia de Jonas, teve de Nínive, Apocalipse termina nos dando a esperança que um dia nós vamos estar diante do Cordeiro. Toda língua, toda tribo, toda nação. Meu pedido é que o Senhor construa em nós essa igreja, que a gente venha entender esse nosso chamado e realmente pregar o Evangelho nos nossos dias. Muito obrigado por essa noite. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.